Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vamos nesse vídeo aqui resumir o que está acontecendo com Carlos Bolsonaro, que teve endereços ligados a ele aí sendo visitados pela Polícia Federal numa operação ali, nessa polêmica toda, nessa investigação de que a BIM, teria privilegiado os Bolsonaros com informações da inteligência, mas de uma maneira não oficial, a tal da BIM paralela. E aí, aquele tweet do Bolsonaro de semana passada dizendo que as próximas semanas seriam decisivas, esse tweet começa a fazer mais sentido. Eu disse aqui na ocasião que podia inclusive ser isso para atingir os filhos. E vamos então trazer aqui detalhes, lembrando, antes que alguém fale que esse Moraes, ditador da toga, foi a Polícia Federal quem pediu, a Procuradoria-Geral da República avalizou e o Moraes autorizou a operação, então, que mira o Carluxo. Então não é o Moraes sozinho. E a operação, rapidamente aqui, busca e apreensão foi autorizada para a residência do Carluxo e também para a Câmara Municipal do Rio de Janeiro. E os assessores também são alvo da operação. Vamos falar sobre isso. Tem Mauro Cid na história, tem o Bebiano já falecido, mas que está sendo importante por aquilo que ele disse dias antes de morrer, de sofrer um infarto. Muito estranha essa morte do Bebiano na época. Vamos falar sobre, mas antes quero agradecer, nós chegamos a 238 mil inscritos. Muito obrigado. Se você chegou, viu que não fez sua inscrição, se puder se inscreva, ativa o sininho das notificações, deixa like se gostar do vídeo, vai que não gosta, deixa o dislike também. Comenta, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Bom, pessoal, nesse momento vários sites já estão falando, divulgando a operação de busca e apreensão iniciada nesta segunda, que mira possíveis destinatários de informações coletadas ilegalmente pela ABIN, entre eles o vereador Carlos Bolsonaro. Então ele não é o único, são várias pessoas, o Carluxo é uma delas. E foi pedida então pela Polícia Federal, avalizada pela PGR, e o Moraes, que é o relator do caso, é quem assina a autorização para os mandados. A Polícia Federal suspeita que, sob o mandato de Bolsonaro, a ABIN atuou como um braço de coleta de informações ilegais sem autorização judicial e também como fonte de informações falsas, depoimentos, depois disseminadas por perfis de extrema-direita para difamar instituições e autoridades. Aqui eu faço um parênteses, isso aqui aconteceu. A gente viu ao longo do governo Bolsonaro o chamado gabinete de ódio, que era abastecido com informações, sabe-se lá como e de quem, e agora a coisa fica mais clara. Então isso aqui não dá para negar que não houve, aconteceu isso é um fato. A grande questão é investigar, montar ali o quebra-cabeça, punir os responsáveis, simples assim. Será que o Bolsonaro não sabia de nada? Olha, o que é isso? Aqui vai dizer que em outra frente, a ABIN também teria sido acionada para blindar filhos do ex-presidente Bolsonaro de investigações da própria Polícia Federal. Lembrando que o Flávio foi beneficiado. O Flávio estava lá tendo a investigação, a ação sobre rachadinha no seu gabinete. O assessor do Flávio, Queiroz, admitiu fazer rachadinha, mas admitiu dizendo que não era para o bolso de ninguém, que o Flávio não sabia, que era para juntar aquele dinheiro e ter o gasto com outro tipo de despesa no gabinete, não sei mais o que. O Queiroz é um réu confesso, só que o processo do Flávio foi anulado, foi engavetado, porque descobriram isso e aquilo, e aí o STF foi lá e arquivou. Então, enfim, tem muita coisa estranha nisso, nessa história toda. E agora veja quem aparece aqui, o Mauro Cid, que anda sumidinho, hein? Mas aquilo que ele disse na delação também está servindo para alguma coisa. Aqui vai dizer a matéria que ele, o Carluxo, foi apontado pelo ex-braço direito de Bolsonaro, Mauro Cid, como chefe do chamado Gabinete do Ódio, uma estrutura paralela montada no Palácio do Planalto para atacar adversários e instituições como o sistema eleitoral brasileiro. E vamos lembrar que na última quinta, dia 25, o ministro do STF, Moraes, afirmou. Aqui não é especulou, insinuou, ouviu dizer, não. Aqui ele afirmou que o ex-diretor da ABIN, Alexandre Ramagem, que é atual deputado federal, usou o órgão para fazer espionagem ilegal a favor da família do ex-presidente Bolsonaro. Apurações da Polícia Federal apontam que a ABIN teria sido instrumentalizada para monitorar ilegalmente uma série de autoridades e pessoas envolvidas em investigações e também desafetos do ex-presidente Jair Bolsonaro.
Alguns nomes foram citados, a promotora do caso Marielle Franco, Camilo Santana, que era governador do Ceará, a Joyce Hasselmann e outras figuras. Inclusive saiu uma notícia recente, que é um resumão de tudo, pessoal, que o presidente do Senado e também do Congresso, Rodrigo Pacheco, está pedindo a lista de parlamentares que foram aqui, então, espionados pela ABIN de forma ilegal e, repito, sem autorização judicial. Ou seja, era uma espionagem só para tentar coletar material e abastecer o gabinete do ódio, bolsonarista. Aqui vai lembrar que o uso indevido da ABIN teria ocorrido quando o órgão era chefiado por Ramagem, aliado de Bolsonaro, que atualmente é deputado federal, e dá para incluir amigo pessoal do Carluxo, já passaram Réveillon junto aí, tem fotinha deles e tal. Carluxo é padrinho político do Ramagem, e se o Ramagem continuar como candidato a deputado, candidato a prefeito do Rio, por enquanto é pré-candidato, não começou a campanha oficial. Mas se ele insistir, matérias apontam que o Carluxo será o seu coordenador de campanha, só para vocês verem a ligação entre Ramagem, família Bolsonaro, em especial aqui o Carluxo. E agora vejam quem aparece nisso tudo, o falecido Bebiano. Diz aqui que durante o governo Bolsonaro, Carluxo havia sido acusado publicamente por um ex-ministro do Planalto de ter tentado montar uma ABIN paralela. Nesta segunda, Carlos então foi alvo dessa operação, como eu disse aqui. Mas em 2 de março de 2020, Bebiano, ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência de Bolsonaro, afirmou o seguinte em entrevista ao Roda Viva. Vejam só, já vou adiantar, 12 dias depois o Bebiano sofreu um infarto fulminante e morreu. Aspas para o Bebiano no Roda Viva. Um belo dia o Carlos me aparece com o nome de um delegado federal, será que é o Ramagem? E de 3 agentes que seriam uma ABIN paralela, porque ele não confiava na ABIN. O general Heleno, que era o então ministro do GSI, a quem a ABIN é subordinada, foi chamado. Ficou preocupado com aquilo, mas Heleno não é de confronto. A conversa acabou comigo e com Santos Cruz, que na ocasião era ministro da Secretaria de Governo. Aconselhamos ao presidente que não fizesse aquilo de maneira alguma. Muito pior que o gabinete de ódio, aquilo também seria motivo para impeachment. Depois eu saí, não sei se isso foi instalado ou não. Na ocasião, Bebiano se recusou a dizer o nome do delegado da Polícia Federal envolvido na ação de Carlos Bolsonaro. Ex-coordenador da campanha de Jair à presidência, Bebiano foi ministro do Planalto de janeiro a fevereiro de 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro. 12 dias depois dessa entrevista, Bebiano morreu de um infarto, diga-se de passagem, muito suspeito, e vale lembrar que o celular do Bebiano consta ou constava informações comprometedoras. Isso, de alguma forma, assombrou a família Bolsonaro ao longo dos anos. Mas até hoje esse celular não apareceu. O Janones, de forma irresponsável, ficou falando desse celular aí durante a campanha de 2022, postando foto ali com o Paulo Marinho, que é suplente do senador Flávio, que era aliado, mas rompeu. O Paulo Marinho era muito ligado, muito vinculado ao Bebiano, eram amigos mesmo, e quando um rompeu, o outro também rompeu, e muitos dizem que esse celular estaria com o Marinho, mas, enfim, até hoje não apareceu, e será que vai aparecer algum dia? E na ocasião, o Bebiano se referiu também ao Santos Cruz, outro que rompe com o Bolsonaro logo no começo do seu governo, e que foi demitido, vale lembrar, por pressão do Carlos Bolsonaro. Na época, quem quiser resgatar tweets e falas aí, o Carluxo estava pistola, não só com o Santos Cruz, mas com outros generais que, segundo consta, meio que não deixava o plano bolsonarista avançar lá dentro do governo. E aí o Santos Cruz sai depois de sofrer uma fritura, enquanto estava inclusive no cargo, com pessoas do gabinete do ódio, certamente amando do Carluxo, atacando, enfim, revelando algumas coisas ali que acaba estremecendo a relação, até que chegou um ponto em que o Santos Cruz saiu do governo. Então a gente tem que esperar, tem que aguardar, mas tem muita coisa estranha, e é claro que o que surge nas primeiras horas do dia 29, eu estou aqui atento para trazer para vocês notícias, reflexões, são as primeiras que saem aqui, então vou ficar ligado no noticiário, qualquer novidade realmente importante sobre isso, a repercussão, a reação, eu trago para vocês. Lembrando que até quando eu paro para gravar esse vídeo, pouco depois das 10 horas desta segunda, o Carluxo não tinha se manifestado. Fizeram uma super live dos Bolsonaro no dia 28, mas sobre esse caso aqui, o toque da Polícia Federal, até este momento,
nem Carlos, nem Jair, nem nenhum filho do Bolsonaro se manifestou. Eu vou ficar atento a qualquer reação importante que eu trago para vocês aqui então. Quem puder, espalhe o vídeo, compartilha, vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais.